tema da nossa pregação é onde está a nossa expectativa. E essa mensagem, ela nasceu de um momento de extrema dor da minha vida. E a gente pode reparar, às vezes a gente não entende o porquê, né, que a gente passa por situações, momentos de aflições. Na hora a gente tem uma tendência a querer questionar o Senhor, a não compreender. Mas cadê Deus? Cadê o amor dele? Muitas vezes a gente não entende que aquele processo que nós estamos vivendo naquele momento não se trata somente de nós ou da nossa vida, mas se trata daquilo que Deus quer gerar através daquela situação. Às vezes Deus está querendo te usar para você ministrar outras pessoas. E nós podemos ver que as melhores mensagens, os maiores louvores, melhores palavras de adoração e pregação, elas nasceram de um coração, não de um coração que simplesmente ouviu falar de problemas ou de situações, mas pessoas que escreveram no momento de extrema dor, de extrema dificuldade. Por quê? Porque elas tiveram que buscar lá na presença de Deus forças para se levantar. Sabe aquele momento que você não tem nada para entregar a Deus? Somente a tua adoração? Então foi nesse momento que essa mensagem surgiu. E como ela, logicamente, ela não é só para mim, porque eu creio que Deus usa as circunstâncias para abençoar outros, então eu falei, eu preciso compartilhar essa mensagem com os meus irmãos. Eu tenho certeza que vai edificar não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos também. E aí, para a gente começar, então, é uma pergunta, né? Na verdade, faltou o ponto de interrogação. É uma pergunta: onde está a nossa expectativa? E eu vou pedir só para alguém, se puder, me ajudar lá na projeção. Tem poucos versículos, mas eu gostaria de ler com vocês, e eu vou começar e vou terminar com esse versículo. Quero dar bastante ênfase, preste bastante atenção nesse versículo, porque ele é bem poderoso. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glórias a Deus. Aqui está falando do nosso Deus. Todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, as que já estão aqui, aquelas que vão vir ainda, tudo é por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém? Em cima desse versículo, há uns dias atrás, uma amiga minha, né, a pastora Marinalvo, que é uma bênção, uma grande mulher de Deus, ela me mandou um vídeo, né? Então guarda esse versículo, depois nós vamos voltar nele. Ela me mandou um vídeo, eu achei muito interessante, porque o vídeo, eu vou contar rapidinho para vocês, é um vídeo curto, mas gente, como ele começou a falar profundamente, Deus começou a mover na minha vida. Esse vídeo era um rapaz que estava lá no Japão, e ele estava filmando um prédio, diz que é um dos maiores prédios que tem lá no Japão. Segundo o rapaz, é um ícone do Japão, porque mostra, aquele prédio, ele mostra a adaptação do povo japonês às tempestades, ao clima daquela região. Como vocês sabem, o Japão, ele tem muitos tsunamis, muitos terremotos, então ele é constantemente bombardeado por essas situações que a gente não sabe o que é isso aqui no Brasil. E o povo japonês teve que se adaptar a essa circunstância. Então, o que eles fizeram? Eles, através de estudos e muita dedicação, muitos estudos, eles descobriram uma maneira de fazer com que os prédios não se rompessem, não quebrassem. Enfim, eles inventaram esse prédio, né? Só que eles colocaram umas molas muito fortes na estrutura daquele prédio. E eram molas tão gigantes, mas tão fortes, que quando vem o terremoto bate, o prédio balança, ele vai para cá, ele vai para lá, mas aquele prédio não cai, ele fica intacto. Então você vê assim a tremenda adaptação àquela situação estressante, uma situação que aos olhos humanos não teria jeito. Quantos prédios que caíram, quantos prédios tiveram que cair para eles poderem chegar a essa conclusão. E aí, esse rapaz, nesse vídeo, ele começa a falar: olha, assim como esse prédio, assim é a nossa vida. A nossa vida, muitas vezes, ela rui, ela entra em ruínas pela falta de flexibilidade.
Sabe assim, esse molejo, o joguinho, né, o ir para cá ou para lá, essa falta de flexibilidade faz com que muitas vezes o nosso mundo se desmorone. E o que é essas molas, digamos assim, molas espirituais? O que é essa flexibilidade? Essa flexibilidade nada mais é do que deixar Deus nos adaptar a cada situação da nossa vida. E aí a gente começa a olhar para nós e a gente vê o nosso casamento quebrando, a gente vê a nossa vida financeira quebrando, nosso ministério quebrando, nossa saúde quebrando, a gente vê tantas coisas quebrando simplesmente por não termos esse molejo espiritual, por não deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vida em meio à dor. O Senhor, queridos, nunca falou para nós, a gente pode ler as escrituras, ele nunca falou para nós que nós não teríamos aflição. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos. Quando ele fala, mas tenham bom ânimo, o que Jesus está querendo dizer com bom ânimo? Tenham essas molas. Ou seja, aquilo que eu estou te dando nas tuas mãos, seja feliz com isso e caminhe em direção àquilo que eu estou colocando nas tuas mãos. E a gente tem uma dificuldade enorme de se adaptar. Eu vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais fácil. Vamos supor que Deus está colocando nas nossas mãos hoje, Igreja Aprisco, um monte de limão. Limão, sabe aquela coisa azedinha, né? Limão. Deus entregou limão para todo mundo. Nós temos duas opções. Ou a gente pega esse limão e a gente aprende a fazer uma bela limonada, que vai matar a nossa sede e a das pessoas também, ou então a gente pode se frustrar, porque, na verdade, a gente não queria limão. A gente queria morango. E por que Deus deu limão se a gente quer morango? E nós podemos nos amargurar, nos entristecer, porque Deus não deu morango. Então, é essa adaptação que Deus quer nos ensinar e nos conduzir para que nós tenhamos na nossa vida. Né? Às vezes um problema, uma dificuldade no casamento, um problema financeiro. Às vezes está tudo bem, de repente vem aquela situação e abate a gente de uma tal maneira que a gente simplesmente perde foco, perde a vontade às vezes de viver, perde a alegria, porque nós não conseguimos. Em Deus, não é que em nós vamos ter força, em nós não temos mesmo, mas em Deus, se fortalecer e falar, Senhor, ao invés de perguntar para Deus, por que de tal situação? Por que eu estou passando por essa situação no casamento? Por que eu estou enfrentando isso? Por que? É perguntar para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer fazer no meio dessa situação? É diferente, a postura muda, a nossa motivação muda. O Senhor, ele começa a mover a nossa vida através dessas circunstâncias. Mas a gente precisa se alegrar em Deus, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Nós não precisamos de fontes externas para nos alegrarmos. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a fonte da nossa alegria. Se você pegar o exemplo dos discípulos, estavam ali em alto mar. Diz a palavra de Deus que vinha uma tempestade, o vento balançou aquele barco para lá e para cá. O vento veio, balançou, mas o barco não virou, o barco não caiu. Só que Jesus estava lá. Jesus estava dentro daquele barco. E sabe o que é interessante? Jesus estava dormindo. Nossa, eu me assemelho tanto a ele, eu vejo assim, uma semelhança muito grande a Jesus e eu, porque olha, pode estar caindo o mundo. Pode estar caindo tudo, eu não escuto nada. Eu, na hora que eu durmo, eu sou uma pedra. Meu marido sabe, é glória, é o sono do justo. Pode cair o mundo na cabeça, a cidadã não acorda. E Jesus, no meio daquela tempestade, não acordou. E os discípulos começaram a ficar desesperados diante daquela circunstância. E aí, quando acordaram, Jesus, olha a tempestade. E você não vê Jesus desesperado. Olha mesmo, vamos correr todo mundo. Alguém sabe nadar, vamos pegar o bote, salvar a vida, qualquer coisa. Não. Jesus vira e fala para eles o quê? Jesus acalma a tempestade, tira eles daquela situação gritante, alarmante. Mas Jesus fala para eles, homens de pequena fé. Nossa, puxa, no meio daquela situação, Jesus ainda chama eles de homens de pequena fé. Justamente porque uma promessa que muitas vezes nós nos esquecemos dela e nós não nos apropriamos é que Jesus estaria conosco, ao nosso lado, até a consumação dos séculos. E Ele nunca nos abandonaria, seja qual for a circunstância. Jesus não livrou os discípulos da tempestade.
né? Não poupou eles daquela situação, mas em meio àquela situação, o Senhor enviou a provisão. E é isso que muitas vezes nós não queremos esperar, ou não descansamos em Deus, não encontramos a paz para esperar o que Ele tem por fazer ainda. Enquanto nós estivermos vivos, meu irmão e minha irmã, enquanto nós estivermos aqui, a obra de Deus não acabou. Vira para o seu irmão, fala: irmão, a obra de Deus não acabou na sua vida. Fala para ele, fala para ela. A menos que tenha alguém morto entre nós. Tem? Se tiver, a gente ora. Tem alguém morto? Não? Todo mundo respondeu? Sinal de que está vivo. Amém. Então, se o Senhor nos deu fôlego de vida, há esperança. Ainda que a terra esteja seca, ainda que a árvore seja cortada pela raiz, ainda que não haja, você fala: nossa, não tem jeito. Então, você fala: não tem o que fazer, legal. Porque para Deus tem. Ainda que a árvore seja cortada pela raiz, há esperança para você, há esperança para mim, porque Ele é Deus. E quando a gente, glórias a Deus, e quando a gente fala dessa flexibilidade, vamos chamar de molas, né? Essas molas espirituais, essa flexibilidade de adaptar-se à situação da vida, essa mola, ela tem muito a ver com as nossas expectativas. Nós vamos ver, eu vou mostrando para vocês dentro de alguns textos, que ela está totalmente ligada à nossa maneira de ter expectativa. Por exemplo, se você abrir, não precisa abrir a Bíblia, mas você encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 5, um exemplo de um homem chamado Pedro. E diz a palavra que Pedro, ele era um homem muito profissional, né? Então ele tinha muita experiência em pescaria. Então era uma coisa assim que ele sabia lançar uma rede, ele sabia pescar peixe, ele era realmente um pescador exímio nessa arte. E aí diz a palavra lá em Lucas 5 que ele pescou, quer dizer, ele jogou a rede, né, a noite inteira, mas ele não pescou nada, absolutamente nada. Sabe aquele ditado que o pessoal fala: o mar não está para peixe? Era exatamente o que tinha acontecido aquele dia. O mar não estava para peixe. E não pegou nada, e ficou super chateado, frustrado. Aí, de repente, amanheceu e Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: Pedro, lança as tuas redes ao mar. Na hora, se você olhar lá em Lucas 5, ele não jogou a rede. Tá bom, Senhor, o Senhor mandou, eu vou jogar. E Pedro sabia que Jesus era Jesus. Ele sabia que ele estava diante do Senhor. Ele já tinha ouvido falar, ele já tinha visto os milagres. Ele sabia que ele não estava diante de um desconhecido. Só que ele perguntou para Jesus: Jesus, olha, não, né, desmerecendo aí, né, a sua profissão, mas olha, uma coisa que eu entendo é de pescar. E eu pesquei, tentei a noite inteira e não pesquei um peixinho sequer. E o senhor está mandando eu lançar a rede de novo? Eu não estou entendendo esse negócio. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Você vê que a expectativa de Pedro em relação ao agir de Deus era baixa. Muito baixa. Jesus estava prestes a fazer um grande milagre, mas a expectativa dele em relação ao que Deus podia fazer naquela situação era baixa, porque ele argumentou no primeiro momento: Senhor, mas olha, não tenho o que fazer, eu já joguei a rede e tal, enfim. Mas ele jogou e ali Deus moveu um grande milagre. Diz a palavra que era tanto peixe que eles pescaram, que não mal cabia no barquinho, de tanto peixe. E aí você vê então que um homem com uma expectativa baixa em relação ao agir de Deus, mas que no momento que se posicionou, viu um grande milagre. Num outro texto, você vê o oposto dessa expectativa, era Elias. O profeta Elias, ele estava com uma expectativa diante do agir de Deus lá na lua. Ele estava vendo maravilhas, sinais, ele estava vendo o poder de Deus se manifestar de uma maneira grandiosa. Naquela época de Elias, só para vocês terem uma ideia, reinava os reis daquela época, Acabe e Jezabel. Jezabel, que era a esposa de Acabe, ela era uma mulher muito terrível, sanguinária. Ela é uma mulher, assim, sabe aquela mulher horrorosa, odiosa? Ela mandava até no próprio marido. Era uma mulher, assim, maligna mesmo, usada pelo inimigo. E Elias estava vivendo nessa época, e Elias estava batendo de frente, como um bom profeta, batendo de frente contra os profetas dessa Jezabel. E aí um dia, movido por essa ousadia de querer provar de quem é Deus verdadeiramente, Elias fez um desafio e falou: olha aqui, é o seguinte,
Pode reunir os 450 profetas aí de Baal. Profeta de Baal, os profetas do inimigo. Pode reunir todos esses profetaiados aí. E eu vou clamar ao meu Deus. Vamos colocar aqui um sacrifício, um cordeiro. E o primeiro Deus que se manifestar com fogo e consumir esse holocausto é o Deus verdadeiro. Então, pode reunir os 450 aí e pode clamar. Clama ao Deus de vocês. E eu vou clamar ao meu Deus. Vamos ver quem é que vai provar que é verdadeiro Deus. Então, Elias estava cheio de ousadia, cheio da presença de Deus. E aí aconteceu um grande milagre, porque os 450 profetas clamaram o dia inteiro e nada. Começaram a se cortar, começaram a fazer de tudo, que chamava e gritava. E o Deus deles não se movia. Aí Elias, no final da tarde, falou, então agora é a minha vez de clamar a Deus. E Elias clamou ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Instantaneamente o Senhor veio, consumiu todo aquele holocausto e ficou provado que Deus era o Senhor. Naquele momento, Elias matou os profetas, 450 profetas de Baal. Aí eu pergunto para vocês, até aqui nessa parte da história, como que estava a expectativa de Elias em relação ao agir de Deus? Altíssimo. Ele viu Deus se manifestar, honrar a palavra dele, matou todos aqueles profetas, expectativa altíssima. Legal. Em seguida, se você olhar o texto, até vou te mostrar onde que está o texto, é em 1 Reis 18 e 19, depois se vocês quiserem ler em casa, vocês vão ver a história. Mas aí o que acontece em seguida? Jezabel, aquela mulher ruim, malvada, ficou sabendo que Elias matou todos aqueles profetas. Sabe o que ela fez? Ela mandou matar Elias. E mandou uma carta para ele. Falou, manda a carta para ele que eu vou matar. Do jeito que ele fez com meus profetas, eu vou fazer igual a ele. E aí, Elias, na cabecinha dele, deve ter pensado, bom, esse mesmo Deus que fulminou os 450 profetas, ele vai fazer o mesmo com Jezabel. Amém? Qualquer um de nós pensaria, Deus me livrou de 450, não vai livrar de uma mulher? E ali ele ficou de boa, falou, não, Deus vai mandar o livramento. Só que não, Deus não mandou o livramento. Corre, Elias, corre que Jezabel está vindo atrás de você e vai te matar. Quando ele percebeu que não vinha uma espada, o Senhor não mandava nada, tipo, o negócio é correr, ele começou a correr. E aí você vai olhando por entre linhas nas escrituras que ele correu, eu acredito, que ele não correu só de Jezabel, ele correu do próprio Deus. Pastora, por que você acha isso? Sabe por quê? Ele foi para uma caverna, ele se enfiou lá no meio da caverna e ele não saía por nada. E Deus começou a chamar ele, Elias, quero falar contigo, vem aqui. E Elias caiu no sono, dormiu, no meio daquela situação. Você já viu alguém dormir no meio da luta, da dificuldade? Ele estava depressivo, ele não queria saber de Deus, ele estava tão frustrado com Deus. Por que Deus não matou? Poxa, Deus matou 450, bastava matar Jezabel. Por que Deus não fez? Ele se frustrou, ele se decepcionou com o agir de Deus. A expectativa dele estava lá na lua, de repente... E aí você começa a ver esses dois exemplos, você falou, pastor, aonde você quer chegar com isso? E aí, a nossa expectativa tem que estar lá embaixo, tem que estar lá em cima, tipo, você decide o que você quer, né? A nossa expectativa, eu já vou chegar num terceiro exemplo e vocês vão entender. Ela tem que estar num lugar, realmente. Ela não pode estar nem lá em cima demais e nem lá embaixo. Pega o exemplo de Jó. Vocês lembram do exemplo de Jó? Eu acho que é o exemplo mais perfeito dessa situação. Jó, ele é o exemplo da estabilidade. É o que todo homem e o que toda mulher sonha para os dias de hoje. Ele era estável na sua família, ele tinha uma família linda, uma esposa maravilhosa, ele tinha filhos, ele tinha uma descendência, ele tinha gado, tinha bens, ele era um homem rico, não faltava nada, ele tinha comunhão com Deus, ele era estável emocionalmente, porque quem tem comunhão com Deus é uma pessoa equilibrada, amém? Ele tinha tudo, é o exemplo de tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Só que um belo dia, de repente, Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. E num prazo de tempo muito curto, ele perdeu todos os seus filhos, não ficou um filho para contar a história. Ele perdeu todos os seus bens, e ele era um homem rico. Ele perdeu
Tudo, até a saúde. Até a saúde, ele ficou enfermo. Quer dizer, a casa dele ruiu do dia para a noite. E ele era um homem íntegro. Todo mundo conhecia ele na cidade como um homem íntegro e reto. Ele perdeu absolutamente toda a sua dignidade, ao ponto da esposa de Jó falar: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E tem muita gente que critica a esposa de Jó. Vocês já viram pessoas criticando a esposa de Jó? Essa mulher aí, não tem fé essa mulher. Coitada, gente. Se coloca no lugar da mulher. A gente, por muito menos, a gente murmura. Basta tocar na nossa vida financeira. É ou não é? Ou será que eu estou falando abobrinha? É verdade ou não é? Basta vir uma notícia de um diagnóstico de enfermidade. Pronto, nosso mundo acaba. Verdade ou não é? Sim, amém. Agora imagina a mulher de Jó, tudo de uma vez, no mesmo dia. Não é? É triste, né? No mínimo é triste. Mas olha que interessante a resposta de Jó. Vocês se lembram o que Jó fez diante do que a mulher falou para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre, porque a tua vida não te serve mais para nada. Vocês lembram o que Jó respondeu? Quem lembra? O que Jó respondeu? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Lembra do versículo Colossenses 1, 16, 17 que a gente leu no início? A Ele a glória. Deus fazendo, Deus não fazendo. Ele é Deus. Amém? Deus dando, Deus tirando. Ele é Deus. Foi isso que Jó respondeu para a esposa. Jó adorou a Deus. Naquele mundo de problemas, ele poderia resmungar, questionar, murmurar, falar um monte. E ele simplesmente teve uma atitude de adoração. Aonde estava a expectativa de Jó? Eu pergunto para você. Estava lá em cima em relação ao que Deus podia fazer? Não. Naquele meio, naquele monte de problema, a expectativa dele não estava lá em cima. A expectativa dele estava lá embaixo? Também não. Onde que estava a expectativa dele? Estava no próprio Deus. Essa é a diferença. A expectativa de Jó estava no caráter, na essência do amor de Deus por ele. E quando nós começamos a entender que a nossa expectativa tem que estar em Deus, queridos, nós começamos a usufruir de uma vida abundante, que é o que Jesus promete lá no livro de João. Sabe quando ele vem e fala: olha, eu venho para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é exatamente isso. É uma expectativa que nós temos em relação ao caráter do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Nós não dependemos das circunstâncias, não dependemos da economia, não dependemos, mas eu casei assim, eu fiz uma escolha errada lá atrás, eu fiz uma sociedade errada, eu fiz isso. Não, queridos, não é isso que Deus está falando. Às vezes você traz uma culpa que você não deveria estar carregando por ter feito escolhas, por ter tomado decisões erradas, precipitadas. Deus não quer que você carregue esse tipo de culpa. O Senhor quer que você possa usufruir da bondade dele te conduzindo. Às vezes, para aquilo que Deus tem para a tua vida, para você alcançar algo maior, você vai ter que ter passado pelas perdas primeiro. As perdas nem sempre é sinal de fraqueza ou sinal de que Deus não está com você. Pelo contrário, você já parou para pensar que Deus pode estar querendo te trazer maturidade, experiência, às vezes no ramo dos negócios, às vezes dentro da tua casa. Você fala: puxa, pastora, mas é tanto problema, é tanta dificuldade dentro de casa. Através dessas dificuldades, Deus pode te levantar no ministério de casais? Por que não? Uau, glória a Deus. Como que você vai ministrar as pessoas que vão chegar machucadas, feridas, às vezes até divorciadas? Como que você vai ajudá-las se você não sabe o que é dor no teu casamento? Você nunca passou por uma dor, você não sabe o que é dor. Como que você vai ajudar o outro que tem dor? Jesus falou muito sabiamente como que um cego vai ajudar outro cego. Não tem como. Então, queridos, a gente começa a entender que o que nós precisamos de fato é confiar e descansar no caráter de Deus. E eu quero falar para você que esse Deus, ele não é qualquer Deus. Esse Deus que nós estamos aqui servindo, ele não é qualquer rei. Se você começa a olhar, você vai ver um Deus que estava ali na sua glória,
desfrutando de toda a sua autoridade, todo o seu domínio, todo o seu poder, e ele simplesmente deixou tudo isso para trás. Ele abriu mão, literalmente, e ele veio a essa terra, nasceu no ventre de uma mulher, veio através do seu filho amado Jesus e passou por todo tipo de dor que um homem ou uma mulher pode passar. Ele sabe o que é, porque a Bíblia fala que ele era um homem de dores. Ele sabe o que é dor. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou necessidade, passou dificuldade, foi afrontado pelos homens, injustiçado, e no final da vida, o que ainda acontece com ele no final da vida? Foi descansar tranquilo com a sua bela aposentadoria? Não! Mataram, e ele sabia que ele ia morrer dessa maneira. Gente, vocês conseguem entender o caráter, esse amor de Deus? Porque se a gente puder resumir Deus numa só palavra, a gente vai resumir em amor. Deus se resume à palavra amor, a essência dele é amor. E Jó, quando ele olhou para aquela situação da vida dele, ele simplesmente vislumbrou o amor de Deus. Só isso, porque as circunstâncias estavam querendo dizer para ele que Deus não o amava. Tudo estava dando errado na vida dele. Mas aí ele lembrou que Deus é amor. E esse amor, ele é tão grande, ele é tão incompreensível, não dá para a gente entender aqui na lógica o amor de Deus. Mas a gente tem como viver o amor de Deus, desfrutar desse amor diariamente. E é nesse amor que Jó descansou, tudo caindo ao seu redor. Mas ele simplesmente falou, olha, Deus deu, Deus tirou, a ele seja a honra, a glória e todas as coisas para todo sempre. Então, amados, a gente precisa entender isso. Uma outra pessoa que entendeu isso muito bem e que certamente tinha muita flexibilidade, soube se adaptar às circunstâncias da vida por meio de Jesus, foi Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 e 13, olha o que Paulo disse ali naquela região de Filipos. Ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso em voz alta? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que interessante. Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não dependo das circunstâncias para estar feliz. Eu dependo de Jesus para estar feliz. Então você vê uma flexibilidade em se adaptar muito grande através das dores e através das dificuldades. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, o que está tirando o teu foco desse amor? O que está roubando a tua paz? Algo que não aconteceu, algo que você esperava, ou algo que aconteceu, mas deu errado. O que está tirando o teu foco? Porque a maior estratégia do inimigo é tirar o teu foco. É você pensar que Deus não te ama. É você pensar que Deus se esqueceu de você. Ou que Ele não está vendo a situação que você está vivendo. E sabe o que o inimigo quer também? Uma outra situação. E eu peço que vocês prestem muita atenção, porque é uma das maiores armas do inimigo, de Satanás na nossa vida. É nos tirar do centro da perfeita vontade de Deus. É fazer você ficar tão preocupado com a tua situação financeira, é você ficar tão preocupado com o teu casamento que não está bom, é você ficar tão preocupado com o teu ente querido, enfim, com qualquer circunstância, que você simplesmente deixe de agradar o Senhor, que você deixe de vir à igreja, que você deixe de fazer a obra do Senhor. Ah, não, pastora, olha, eu não posso, sabe, me convidaram para trabalhar na igreja, mas agora não é o momento certo, porque eu estou com tanto problema lá dentro da minha casa que, olha, eu não tenho nem cabeça
para ajudar no infantil, para ajudar no departamento de eventos, mas é justamente nesse momento que Deus quer abençoar a tua vida. É justamente quando você não tem condições, quando você não tem nada para oferecer. Porque quando você não tem nada para oferecer, é que Deus vai usar a tua vida. Um vaso cheio, Deus não pode usar. O dia que você achar que você está cheio, que você já sabe, agora sim, Senhor, agora eu estou bem. Agora eu estou cheio de experiência, agora eu estou cheio da unção, da autoridade. Aí o Senhor vai falar, agora não precisa mais não, obrigada. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver na completa dependência do Senhor. E nós colocamos tantas desculpas, tiramos o foco, deixamos de vir à igreja. Às vezes são coisas tão pequenas, amados, tão pequenas, deixamos de fazer algo que muitas vezes a gente se responsabilizou a fazer, simplesmente porque agora estamos preocupados demais. E deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer. Jesus tem que ser a fonte do nosso tudo. Lógico que tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente não está bem, por isso existem os irmãos, a igreja, para fortalecer, mas não é para tirar a mão do arado. Tem gente que tira a mão do arado, e é isso a estratégia do inimigo. O Senhor nos deu uns aos outros. Às vezes você tem um irmão ao teu lado que tem uma experiência maior, uma maturidade maior na fé, vai poder orar por você. Às vezes você vai pegar um irmão, por exemplo, que já passou pela mesma dificuldade que você, pega ele, agarra nele e fala, irmão, ora por mim. Olha, eu preciso da tua ajuda, você me ajuda? Porque eu estou passando por essa situação. Então, nós precisamos entender esse processo que Deus permite na nossa vida. Por isso, eu volto a perguntar para vocês, aonde que está a nossa expectativa? Será que ela está lá na lua, esperando o agir de Deus? Será que ela está lá embaixo? Ou será que a nossa expectativa está simplesmente no caráter de Deus? Vocês lembram de uma passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Já ouviram falar? 3 homens cheios de Deus, na presença do Senhor. E foi liberada uma sentença sobre eles. Falou, olha, o negócio é o seguinte, existe uma lei no país e que se vocês não dobrarem os seus joelhos e não prestarem adoração a uma estátua, aqui um ídolo, vocês vão morrer, ser lançados na fornalha de fogo. E aí, eles não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens cheios da presença de Deus. Diante daquela sentença, o rei ficou tão irado, falou, puxa vida, mas como assim? Como não vai se render? Todo mundo se rende. E aí eles viraram e falaram o seguinte, falaram, olha, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar, porque nós servimos a um verdadeiro Deus e não vamos nos prostrar diante desses ídolos. Se Deus quiser, Ele poderá nos livrar dessa fornalha e de mais o que Ele quiser. Mas nós não vamos nos render. E a fornalha foi acesa 7 vezes mais, de tão furioso que o rei ficou. Aqueles homens foram lançados naquela fornalha, e diz a palavra que eles não se queimaram, porque Deus enviou um anjo para trazer livramento. Olha que coisa tremenda de Deus. Deus livrando seus filhos, seus amados, no meio do fogo. Mas sabe o que foi o segredo nessa situação? A chave foi eles falarem, Deus tem o poder de fazer. Eles não falaram, Deus vai fazer. Porque se eles falassem, Deus vai fazer, é porque a expectativa deles estava lá na lua. E se eles falassem, não, Deus não tem o poder, estava lá embaixo. Eles simplesmente focaram em Deus. Olha, rei, Deus tem o poder. Se Ele vai fazer ou não, isso não cabe a mim. O que eu não vou é me prostrar diante desse Deus, desse rei. Eu vou me prostrar somente diante do Senhor. Então, amados, diante de tudo isso que nós estudamos hoje, a gente começa a ver que vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas situações, quantas histórias a gente já viveu e vive até hoje. Histórias algumas boas, algumas felizes, algumas tiveram finais felizes, algumas estão em andamento. Outras circunstâncias não dependeram das nossas escolhas, algumas sim. Então, por exemplo, se você pegar a morte de um ente querido, não é uma coisa que depende de nós. Não é verdade? Um filho, um ente querido, principalmente quando essa morte ela vem de uma maneira precoce, ela vem antes do tempo. Às vezes a gente fica triste, a gente fica chocado, situações de enfermidade, que não dependem das nossas escolhas.
Ou sejam situações que dependem das nossas escolhas. Seja qual for a situação que vem nos abater, nós podemos simplesmente nos entristecer, entrar em depressão, nos abater, ficarmos amargurados e carregarmos aquela dor para o resto da nossa vida, porque a gente vai tentar entender o porquê do porquê do porquê e não vai entender, porque cabe a Deus. Se Ele quiser explicar, Ele explica. Se Ele não quiser, Ele não explica, porque Ele é Deus. Ou nós vamos pegar essa situação e nós vamos fazer dela um lindo manancial, que é o que nós lemos na letra da música. Aquele que teme ao Senhor vai passar pelas terras áridas, que é a terra seca, e faz dela um manancial. Basta a gente escolher qual é o caminho que nós queremos. Fazer uma linda limonada com os limões que o Senhor nos entregou? Ou será que nós vamos ficar nos lamentando por Ele não ter nos dado morango? A gente queria, no fundo, era morango. E Ele entregou limão pra gente. O que nós vamos... Qual é a decisão? Qual é a nossa escolha? Aprender a ser feliz com aquilo que temos? Assim como Paulo disse, eu aprendi a estar feliz com qualquer situação, qualquer circunstância. Por isso que ele chegou à conclusão de que tudo posso naquele que me fortalece. Existiria algum problema? Você acha que poderia existir algum problema que poderia abater o coração de Paulo diante disso? Ele aprendeu a ter fome, ele aprendeu a ter sede, ele aprendeu a ter abundância, escassez, ele aprendeu a passar por alegrias e dificuldades. E ele aprendeu a estar feliz em todas essas situações. Aí eu pergunto para você nessa manhã, o que pode nos separar do amor de Cristo? Dessa essência do caráter do Senhor? Existe alguma situação? Algum problema que vocês estejam passando? Não sei, de repente fala, não, pastor, existe um problema muito sério, é o meu. Se você tiver, meu irmão, essa é a chance de você falar. Estamos aqui para orar por você. Mas não existe nenhum problema, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Porque o dia que nós morrermos daqui, o Senhor já tem reservado uma morada celestial para nós. Amém? Então não tem nada que pode nos separar desse amor. Quando você lembra desse rei que deixou toda a sua glória, veio a esse mundo, morreu, sofreu para nos entregar a vida eterna, porque nós temos dois caminhos a seguir. Ou é a pátria celestial, morada celestial, ou é a morada infernal. Também é uma morada. Existem só duas moradas. E se você falar, pastora, eu não, sabe o que acontece? Eu não vou morar nenhum nem outro. Eu quero ficar vagando por aí. Não quero morar nem num e nem outro. Não dá. Só existem dois lugares. Não tem um terceiro lugar. Ou nós vamos morar a eternidade com o Senhor, ou nós vamos morar a eternidade na morada infernal. Só esses dois lugares. Então, queridos, vale a pena a gente confiar, a gente descansar no Senhor e a gente deixar Ele conduzir a nossa vida por meio das lutas e dificuldades. E hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia onde nós lembramos tudo que Jesus sofreu. Não existe uma dor que Ele não conheça, uma dor que você passe ou passou que Ele não saiba o que é. Ele já passou de antemão, antes de eu e você passar por a dor que nós estamos vivendo hoje, Ele já morreu, Ele já passou, Ele já sofreu, para que hoje, por meio dEle, por meio do sangue dEle, a gente não tivesse mais que padecer, para que a gente pudesse ser feliz mesmo nos momentos de dores, a gente pudesse ser feliz, e não só feliz no momento de alegria. No momento de alegria, no momento que tudo dá certo, até a pessoa que não teme a Deus, ela sabe ser feliz. Põe dinheiro na conta dela, dá uma família, dá carro, dá bens. Veja se ela não é feliz. Ela vai ser feliz, temendo a Deus ou não. Mas no momento da dor, você encontrar felicidade é somente em Jesus. E é isso que Ele tem para nós. Uma vida plena, uma vida feliz, seja qual for a circunstância que a gente esteja vivendo no momento hoje.